tema que também está no Congresso e que a gente tem até a expectativa aí de ver votado ainda hoje na Câmara é aquele projeto de lei que visa proteger crianças e adolescentes em ambiente digital contra aquele fenômeno que foi levantado por aquele influencer, o Felca, né, chamado de adultização de crianças nas redes sociais. Para falar um pouco sobre esse tema, está aqui com a gente a ministra das Mulheres, a Márcia Lopes. Ministra, muito obrigado por estar aqui com a gente no All News. Vamos ver a ministra aparecendo aqui no telão. Olá. Oi, ministra, tudo bem? Olá, agora estou vendo a senhora aqui. Tudo bem, como vão? Tudo bem. Ministra, eu queria saber da senhora as expectativas que a senhora, particularmente, o governo tem para essa votação desse projeto de lei que quer proteger crianças e adolescentes na internet. Bem, na verdade, a gente já vibrou, não é, com a votação da urgência e, como vocês, nós também esperamos para ainda hoje a votação do mérito dessa lei, desse projeto 2628. E nesses 3 meses que eu estou aqui no Ministério das Mulheres, conversando com todas as mulheres, conversando com as mães, conversando com quem tem sempre muito contato e acompanhamento das crianças e adolescentes, também conversando com o ministro Camilo e com a Macaé, com todas as ministras, né, que estão pelo Brasil afora, encontrando, reencontrando, será fundamental. Se nós tínhamos uma história de que os problemas enfrentados com as crianças e adolescentes eram problemas privativos, as mães que se virassem, os pais que dessem conta da educação e das escolhas dos seus filhos, desde a Constituição de 88, na verdade, é colocado a responsabilidade do Estado brasileiro em proteger as crianças, os adolescentes, o Estatuto da Criança, que foi uma conquista tão importante nossa, que também foi tão rechaçado pelos conservadores, né? E isso vai se repetindo. Então, agora, mais do que nunca, nós defendemos que, é claro, que a tecnologia, tudo que avança, tudo que dá mais conhecimento, mais celeridade às informações, é muito importante, mas só pode servir para isso e jamais para causar violência para as crianças e adolescentes. Pois não, Sakamoto? Ministra, boa tarde, obrigado pela presença. A senhora acha que a partir da aprovação desse projeto, né, agora no Congresso Nacional, abre espaço para a gente aprovar um projeto um pouco mais amplo para proteger não apenas crianças e adolescentes, mas também mulheres, grupos em situação de vulnerabilidade e outros grupos que são alvos de ódio nas redes sociais, mas vêm, na verdade, sofrendo, né, pelo fato da falta de uma regulação mais ampla sobre a justificativa de que a regulação que combateria esse tipo de crime seria uma censura. Exatamente, mas é dentro daquilo que eu estava dizendo, né? Nós sabemos que a liberdade de expressão, isso quem tem democracia, quem luta pela democracia, jamais vai abrir mão disso. Mas isso não pode jamais ser confundido, né? E ter uma falsa moral de que regular as atitudes, regular o comportamento, regular a responsabilidade do Estado e o direito, inclusive, dos pais serem protegidos, né, e serem orientados, que isso vai... E a gente teve um probleminha ali na conexão da ministra. Será que caiu de vez? Esperar o pessoal. Caiu. Voltou? Tá voltando? Não voltou. Poxa vida. Vamos aguardar, ver se a ministra consegue retomar com a gente para a gente fazer uma última pergunta. Mas, Sakamoto, esse é um ponto que você coloca. Eu acho que a Carla ia falar alguma coisa também, Carla. É que eu ia falar que tem um ponto, até a nossa colega Thaís Bilen que colocou aí, e era o que eu queria questionar. Voltou? Ministro, acho que voltou. Ainda não. Pode falar, Carla. Não, há uma, digamos assim, na oposição, um entendimento de que essa matéria pode ser aprovada hoje com algumas alterações, né? E uma dessas alterações é sobre a autoridade nacional que seria criada, que deve ser criada, para garantir que a lei seja respeitada. E aí eu queria
perguntar para a ministra se quando ela voltou Já voltou, já está aqui com a gente. Oi, já voltei. Tudo bem? Boa tarde. Então, a gente hoje vendo aí a oposição, eu queria saber assim, qual o texto, né, que a senhora imagina, o que dá para ceder, qual é a espinha dorsal desse texto que não dá para ceder, mas a gente tem uma colunista que mostrou aqui uma apuração que a oposição tem algumas restrições em relação a essa autoridade que vai ser criada para regulamentar, para fiscalizar, né? Eles dizem, por exemplo, que ao invés dela ser ligada ao executivo, essa autoridade que será criada deveria ser ligada ao judiciário, e não como está no texto, ligado ao executivo. Eu não sei se a senhora acredita que esse ponto realmente possa ser alterado, se essa autoridade for ligada ao judiciário e não ao executivo, interfere em alguma coisa na avaliação da senhora, e quais seriam as coisas que não se pode flexibilizar no que está no texto hoje? Bem, o que não se pode flexibilizar é exatamente a punição às plataformas, né, e às empresas que, obviamente, não seguirem essa regulamentação, a fiscalização, todo o sistema de fiscalização que o Estado brasileiro tem que fazer, assumido pelo nível federal, pelos estados e pelos municípios, e também, claro, a responsabilização e o poder, né, de que os pais, os parentes, né, aqueles que convivem com as crianças e adolescentes passarão a ter. Então, isso me parece que, de antemão, é fundamental. Essa questão, né, da autoridade provavelmente poderá ser discutida mesmo, mas a gente entende que, nesse momento, é um tema polêmico, é um tema complexo, é um tema que afeta interesses, infelizmente, interesses comerciais, não é? Inclusive. Então, por isso, ter uma autoridade nesse sentido é mais uma marca, não é, da sociedade, não é para o governo, não é para o presidente Lula, mas é para a sociedade e para quem está envolvido nisso ter muito mais segurança de saber a quem ela recorre. E é claro que aí vai se desdobrar um sistema de denúncia, um sistema informatizado, um sistema que tenha que funcionar para que a gente, de fato, né, tenha efetividade essa lei. Como aconteceu com a Lei Maria da Penha, quando se criou o 180, por exemplo, um ligue denúncia contra a violência, como isso foi importante, tudo concentrado nesse ligue 180, dando segurança para as mulheres poderem denunciar, serem orientadas. Então, eu não tenho dúvida de que esse conteúdo é muito importante e esperamos, né, que o Congresso seja vitorioso, porque no caso das mulheres, né, no caso dos pais e das próprias crianças e adolescentes, essa é uma condição de uma proteção, de uma exigência, né, de proteção para as crianças e adolescentes, principalmente. Ministra Márcia Lopes, muito obrigado por estar aqui com a gente no All News. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece na votação na Câmara, no Congresso, para ver se sai alguma coisa ainda hoje. Mas a gente agradece muito por poder contar com a senhora aqui hoje. Volte sempre ao All News. Uma boa noite para a senhora. E bom, agradeço muito. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Essa comunicação é sempre fundamental para nós. Obrigada, boa noite. Obrigado, ministra. Boa noite, ministra.